Olá, bom dia. A reforma trabalhista de Michel Temer dividiu opiniões de especialistas em sessão temática no plenário do Senado, realizada nesta quinta-feira. Foi a primeira sessão de debates sobre o assunto e participaram juristas, professores e sindicalistas. Em plenário, o debate permite a participação de todos os senadores e não só dos que compõem as comissões temáticas por onde a reforma está tramitando. E eles puderam ouvir opiniões favoráveis e contrárias à reforma. O juiz do trabalho, Marlos Melick, reforçou a tese de que as mudanças nas leis trabalhistas vão trazer mais segurança jurídica. A nova lei trabalhista brasileira gera oportunidades, porque dá segurança jurídica para quem emprega. Dinheiro não leva desaforo para casa. Qual direito a reforma retira do brasileiro? Qual direito? Olha, não se resiste ao mínimo de racionalidade os discursos emotivos e ideológicos que estão sendo plantados. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho rebateu e comparou, por exemplo, o regime de jornada intermitente, onde o trabalhador ganha por hora, como a um contrato de servidão voluntária. Disse ainda que a reforma enfraquece os sindicatos e que eles podem se tornar oponentes dos trabalhadores. O projeto, entretanto, transforma o sindicato potencialmente num adversário dos trabalhadores. Potencialmente. Porque o sindicato vai poder retirar vários direitos trabalhistas. É uma reforma que, com todo o respeito, retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem par. Ela não faz a retirada automática, ela permite que os direitos sejam retirados na prática. Este professor da USP lembra que a reforma fortalece os acordos coletivos, mas ponderou se os sindicatos terão capacidade de negociação. Os sindicatos sabem negociar reajustes e sabem renegociar pisos. O que os nossos sindicatos não sabem é negociar a solução de conflitos. Mas isso não é culpa só deles, é culpa do nosso sistema, porque o nosso sistema foi feito para que não haja negociação de conflitos. É muito fácil tirar o dinheiro dos sindicatos e manter intacto o setor patronal. Quando você mantém intacto o setor patronal, você destrói o lado de cá e desequilibra a negociação. Esta proposta de reforma enfraquece o sindicato, fragiliza a negociação, reduz o objeto da negociação e estabelece um sistema de segurança jurídica às empresas. Há um temor de que, ao definir de forma clara os limites da negociação coletiva, permitindo de forma clara a negociação de determinadas matérias, se os sindicatos são fracos, como se alega, haveria um prejuízo aos trabalhadores. Me parece que esse é um temor exagerado. Agora, obviamente, o ideal seria uma reforma sindical prévia. Se nós estamos enfraquecendo os sindicatos, e parece que é nessa direção que a reforma está, como é que nós vamos fazer essa negociação para o trabalhador estar protegido? Para o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, a atualização da lei trabalhista é necessária, mas com a garantia dos direitos do trabalhador. Jamais eu colocarei na minha biografia, em meu relatório, algo que possa obstruir o acesso à justiça da pessoa mais frágil, mais pobre, imagina. Isso não teria pé e não teria cabeça. Retira de direito de forma direta no próprio projeto e indireta via a tal de negociação. Não venham com a farsa da livre negociação, onde todos os obstáculos são criados para que não haja livre negociação e sim a imposição do grande empregador sobre o frágil trabalhador. A próxima sessão temática sobre reforma trabalhista no plenário do Senado está marcada para terça-feira, dia 16. O presidente Michel Temer sancionou ontem a lei que cria a ICN, Identificação Civil Nacional. Ela unifica cerca de 20 documentos usados no Brasil e vai também dificultar a falsificação, que hoje gera prejuízos de 60 bilhões de reais por ano. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor. Esses e outros documentos serão substituídos pelo documento de identificação nacional. O Tribunal Superior Eleitoral vai armazenar e gerenciar a base de dados do documento de identificação nacional,
que será alimentada por outros órgãos como os institutos estaduais de identificação. O brasileiro, em média, tem 22 documentos e é registrado de forma civil apenas no seu estado, na sua jurisdição, na sua federação. Isso causa uma enorme confusão quando nós todos temos que nos relacionar no estado de uma forma mais ampla, nas suas 3 esferas, no federal, no estado e no município. E normalmente se atribuem vários números ao cidadão no estado, no município e na União. E assim, sucessivas inscrições, por exemplo, na rede pública de hospitais federais, no meu estado e nos demais. Depois de tantos anos, nós vamos ter no Brasil, me parece, uma identidade baseada na biometria, com a participação ativa, especialmente da Justiça Eleitoral e dos cadastros que nós temos. Outra lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer foi publicada hoje pelo Diário Oficial da União. Ela obriga a oferta em espaços de uso público de brinquedos e equipamentos de lazer adaptados para uso por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida, no mínimo de 5% de cada brinquedo ou equipamento. Essa lei entra em vigor dentro de 90 dias. Mais de 870 cidades brasileiras estão em situação de emergência por causa da seca. A Comissão Senado do Futuro debateu a situação das capitais e dos municípios de médio porte que sofrem com problemas no abastecimento d'água. Eu gostaria de fato que... A Comissão Senado do Futuro debateu a situação do Distrito Federal. Os reservatórios de água operam com pouco mais da metade da capacidade. Desde o início do ano, os moradores têm que conviver com racionamento e a situação pode ficar ainda pior. A sociedade de Brasília caminha para ter 2 ou mais dias de racionamento de água. A falta de água passou a fazer parte do cotidiano da família do Distrito Federal. Os mais pobres, como sempre, são os mais atingidos e prejudicados. A consequência logo mais será sentida no sistema de saúde, com o aumento dos casos de doença. O diretor da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal explica por que o sistema de abastecimento entrou em colapso. Crescimento populacional acima da capacidade de atendimento das necessidades da população, desmatamento, erosão e assoreamento presentes, urbanização e impermeabilização do solo em áreas de recarga de aquíferos, aterramento de nascentes e de córregos. Outro problema é a estiagem. Nesses últimos 3 anos, nós tivemos 1 ano a menos de chuva, o que é um impacto de grande proporção no reservatório. O senador Hélio José criticou a decisão do governo do Distrito Federal de captar a água do Lago Paranoá, em Brasília. Achamos que isso põe em risco toda a população do Distrito Federal, põe em risco a capital do país, numa obra inócua, numa obra desnecessária, numa obra que não é definitiva. Mas a Companhia de Saneamento do DF defende a captação das águas do Paranoá. Se não tivermos obra em outubro pronta, provavelmente o Lago Descoberto entra em colapso. Então, motivo que a gente precisava de uma obra emergencial. Hélio José defendeu a retomada de um sistema de abastecimento desenvolvido em conjunto com o estado de Goiás, Corumbá 4, que tem 65% das obras concluídas. Segundo o presidente da empresa de saneamento de Goiás, as obras de Corumbá 4 serão retomadas em junho, mas só devem estar concluídas no final de 2018. Esta água, que pode chegar até 8 mil litros por segundo, ela, por exemplo, equivale ao consumo total de água hoje do DF. Então, nós temos água, nós temos a possibilidade, diferente de São Paulo, diferente de outros estados. Na nossa página na internet você tem acesso a outras notícias e acompanhe aqui na programação os boletins do Senado agora. Uma boa sexta-feira para você.